Make it, you already know what it is. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Status, onde vocês vão poder ouvir e ver conversas high-end, super tranquilas, vão poder viajar sobre a experiência e vivência dos meus convidados, as minhas e muito mais. Como vocês sabem, aqui tenho sempre convidados super especiais, melhor dizendo, e hoje não podia ser diferente, porque esse dedo quando escolhe bem. E hoje comigo eu tenho aqui Teodoro Fernandes. Teodoro, bom dia. Seja bem-vindo ao Status. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite. Para quem está a ver, provavelmente alguns vão ver no período da tarde. Boa tarde para eles também. E para quem estiver a ver no período da noite, boa noite. Nice. Olha, Teodoro, antes de mais eu quero agradecer pela tua presença. Vocês aí em casa não devem saber, nunca se calhar viram esse rosto, mas o Teodoro é uma pessoa que não dá confiança, não dá entrevistas. E é muito difícil de o ter em lugares, em cenários como esse, para termos essa conversa. Mas eu acho que tu, até certo ponto, tens um estatuto que eu aprecio e tens uma experiência de vida profissional que até certo ponto, quando eu te convidei, foi porque eu gostaria que as pessoas que não têm a honra e o prazer de sentar contigo pudessem até certo ponto experienciar e ouvir para poderem viajar dentro daquilo que são as coisas que tu já viveste e já experienciaste. Eu começo aqui no Status, em vez de eu falar muito sobre a pessoa, eu deixo que a pessoa se apresente. Então contigo não vai ser diferente. Podes se apresentar. Very good. Eu sou o Teodoro Fernandes. Tenho como profissão principal ser pai de gêmeas e nas horas livres, bem do lado da minha casa, do outro lado da estrada, tem uma empresa que por acaso é Unital, que eu lá vou pôr em prática aquelas ideias assim mais loucas que às vezes depois são refletidas nas campanhas de publicidade principalmente, e tenho tido a sorte nos últimos anos a ter uma administração que deixa que eu seja louco o suficiente para fazer coisas que em empresas dessa dimensão geralmente elas são mais conservadoras e não te permitem fazer isso. Certo. Portanto, a minha profissão é ser pai de gêmeas e depois nas horas livres eu vou fazer uma perninha na Unitel e o bem disso tudo é que me pagam para fazer isso. Fazer isso? Yeah. Para seres tu? Sim, para ser eu mesmo. Para quem não conhece, não fala no dia a dia, eu não sou muito de sorrisos, não apareço em eventos públicos, gosto sempre por trás da cortina, mas fico sempre com um sorriso fixe, um sorriso branco, quando vejo as coisas na rua, as ideias, as pessoas a pensarem que por trás daquelas grandes ideias está como é um clichê em Angola, está um estrangeiro, está se calhar uma pessoa que não percebe nada de Angola, ou um alien, mas não. Primeiro está a minha equipa, depois estou eu, porque eu sou o único tipo dispensável daquela equipa. Quer dizer, se mandarem embora amanhã, ninguém vai sentir falta. Ok. Diz-me uma coisa, fala-me da tua infância, onde é que tu cresceste? Tu cresceste mesmo aqui em Angola, Porque, assim, existem muitos loucos em Angola e no mundo, mas tens aqueles loucos e tens os loucos tipo um cospogênio. Tipo nós, estás a ver? Alright. E, muitas das vezes as pessoas associam, não, esse é um louco tipo gênio porque, cresceu fora, ou a educação e não sei o quê. Como é que foi a tua infância? Onde é que tu cresceste? Tu cresceste cá, foste criado cá em Angola? Como é que foi essa cena? Eu nasci agora já não se deve chamar assim, né? Agora com essas alterações, na altura era ali o Largo Serra Pinto, o bairro ou o município era o município das Ingombotas. Penso eu que na época em que eu nasci foram nascidos os cérebros mais brilhantes deste país. Alguns deles... Depois veio a nossa época, depois veio a minha época, né? Tenho que dizer isso, que come on. Mas já, estava a dizer. Ok, acho que a vossa geração tem um point to prove, né? Tem estado a fazer coisas muito interessantes, não estamos assim tão distantes, mas atrevo-me aqui a dizer que a minha geração é das melhores gerações que nasceu neste país, sem descurar naturalmente aquela geração que lutou pela independência e por todos os valores que hoje nós levantamos como bandeira. Mas se for dizer de todos os sítios que eu passei e que passei por alguns durante a minha fase de crescimento, o sítio que mais me marcou era a casa que a minha avó tinha e tem
Ok. Na samba, embora vivesse no Serpa Pinto, porque lá haviam coisas que não havia vamos dizer, no asfalto. Ok. Havia terra batida, Yeah. havia praia, obviamente, Ok. e quando chovesse era um Deus nos acuda. Na altura nem sequer eram comuns os 4x4 que hoje são usados até para andar por Talatona. Yeah. Né? Yeah. Mas tenho memórias interessantes dessa altura, como posso aqui frisar uma de haver uma senhora que passava logo cedo pela manhã e funcionava como se fosse um relógio que nunca atrasava e que dizia uma frase mais ou menos como elambula, mas tem picos, mas com arroz cuia. Eu era puto e tem essa memória Ficava tipo um jingle. Aquilo era um jingle. Lambula, tem pico, mas com arroz cuia. Yeah. Até rima. Ela dizia isso. E eu nunca gostei nada da lambula, mas eu gostava da senhora. Ok. Essas são, para mim, tipo, das melhores memórias que tenho. Tu cresceste, tu falas da casa da tua avó. E na casa das avós é a casa em que tu podes fazer tudo. É a melhor casa do mundo. É a casa em que tu podes fazer tudo. Os teus pais não podem te ralhar lá. A avó é sempre bem protetora e tu queres... Os primos estão sempre lá. Os primos, os irmãos, todo mundo. Tu cresceste nesse ambiente com os primos, com os irmãos, muito família? Eu fazia de tudo que eu pudesse para lá estar. Obviamente que meu pai não achava piada nenhuma, né? Ok. Ninguém prefere uma casa, imagina, tipo um degredo, à cidade. Ninguém. Mas eu preferia. Quais é que eram as razões? Não sei dizer, também já passou muito tempo, mas que na altura posso dizer que vivi as melhores memórias da minha infância e isso forjou-me como pessoa, porque, repara, nós naquela rua, se calhar, éramos os únicos que tínhamos uma televisão. Eu nem sequer via novela, nem sequer achava piada, mas os meus vizinhos gostavam de novela e era lá que eles iam sentar para ver novela. E era interessante esse exercício porque, embora a minha avó me deixasse ser libertino, ela também queria muito que eu estivesse debaixo dos olhos dela e se eu estivesse a ver televisão com os vizinhos, estavas com os vizinhos, estava obviamente muito mais protegido, estava bem melhor entregue. Olha, antes de nós darmos continuidade, eu trouxe aqui umas coisas, isso aqui nós chamamos, são guloseimas para nós. Ok. Tu tens aqui um charuto, Perdomo. Sabes, eu comecei a fumar e a entrar por... Eu comecei a beber e a fumar aos 28 anos, ok? Não fumo com regularidade, mas decidi, tipo, aos 28 anos eu quero começar. Tenho que ter um vício, eu não tenho um vício. E não que seja viciado agora a beber e a fumar, mas interessou-me a cena dos cigarros e dos charutos, porque até certo ponto achava que era tipo black classe, alguém está a fumar e não sei o quê, mas fui pesquisando e fui aprendendo um pouco, ainda não sou expert, e fumo de vez em quando, socialmente. E uma cena que eu gosto dos charutos é, tu aprecias, tu não fumas um charuto. Okay? Tu fumas um cigarro que acaba bem rápido, estava a falar isso com alguém, que entende muito melhor do que eu sobre cigarros, e tu aprecias. Isso aqui é um Perdomo, e o Perdomo é feito em Nicarágua, handmade, e por acaso um dos fundadores, ou seja, já é a terceira geração, porque aquilo já é feito há muito tempo, vive em Miami Lakes, eu não vivi. E então, tipo, é um dos melhores charutos do mundo, top 10. Tu tens o Arturo Fuentes, tens o Perdomo, tens outros vários, mas esse está no top 10 e eu trouxe aqui para nós. Acho que podemos curtir essa conversa, fumar um. Então, se puderes me acompanhar, agradecia. Eu vou falar um bocado também sobre os charutos. Não tenciono fazer uma aula de história sobre charutos, mas acho que começa a ser uma trend e tem aqui algum receio que isso seja, imagina, algo que se torne algo como foi aí no início dos anos 70, uma trend que criou uma série de junkies, né? Acho que agora todo mundo fuma. Eu, quando era miúdo, lembro-me de estar numa discoteca e alguém veio ter comigo e estava na moda, né, a cena de se começar a fumar cigarros. Alguém veio ter comigo e disse-me assim, olha, não fumes,
a semelhança dos teus amigos. Porque cada vez que tu dizes que ao cigarro eu te acendo, ele responde, eu te apago. Ok. E essa foi das melhores experiências que eu tive e perdi logo na altura o interesse por fumar cigarros. Mas o charuto tem efetivamente essa tal mística, essa tal mágica que goes with the flow, podes fumar à vontade. Eu também não fumo com regularidade. Certo. Tipo, imagina, cada 3 meses se me apetecer, compro um, Yeah. mas obviamente escondido do governo, porque cada vez que ela encontra um cigarro, eu faço questão de colocar no lixo. Ela faz questão de colocar no lixo. Por isso é que é o governo, não é? O governo manda. Então, tu tiveste essa infância muito fixe e tens recordações vivas até certo ponto da tua infância dentro da casa da tua avó. Onde é que tu estudaste? Eu passei por vários sítios e por sítios bons. Mas aquele que faz de mim hoje quem sou chama-se Technopole, fica em Limoges, é uma cidade de França. Ok, tu estudaste em França? É onde eu aprendi a fazer as coisas que faço hoje, as coisas que me tornam o louco que sou hoje. Obviamente que antes disso também tive outras várias experiências, como por exemplo a do IAD, mas essa é efetivamente aquela que eu tenho algum orgulho dizer. Chefe, estás aqui a falar nomes que eu nunca ouvi falar. Então eu acho que às vezes é bom dar aqui uma explicação. Então tu estudaste na... Em dizer, o IAD fica em Portugal, é a escola de design que existe em Portugal. É a maior que existe até hoje, embora já comecem a nascer mais universidades com essa formação, mas é reconhecidamente aquela que tem o design industrial, o design gráfico, o motion design, certo, e todas as outras também ligadas a disciplinas do design e até mesmo marketing itself, que tem a maior reputação. Esse polo de Limoges também é um polo relativamente grande. Ele tem todas as disciplinas industriais, mas também tem o design e comunicação visual. Vou falar em português. Yeah. O design e comunicação visual como uma das disciplinas mais altas, mas é efetivamente aquilo que mais memórias me traz. A cultura francesa é muito diferente da nossa cultura. Como é que foi tipo a tua adaptação lá? Tu foste com que idade agora? Olha, aquilo na realidade, quando fui para a Technopole, aquilo foi várias vezes ir e vir. Ok. Várias vezes ir e vir. Aquilo foi para mim o momento mais alto tipo da minha carreira, ou seja, na altura eu necessitava de adicionar coisas que percebia que não tinha. Certo. E foi efetivamente essa necessidade que me levou para lá a aprender mais com pessoas totalmente diferentes. Do ponto de vista de cultura, penso que até mesmo a cultura de, vamos dizer, Benguela é diferente de Luanda. Claro. E a adaptação, obviamente, que nunca é fácil, mas tu fazes por estar. Mas é efetivamente a semelhança de cidades como Praga. Okay. Limoges é aquela cidade que principalmente os ingleses vão para se aposentarem, têm casas fabulosas, os impostos são altos, mas ainda assim vive-se bem. É uma cidade, diz que é cidade de velhos, mas é uma cidade interessante. O mais interessante disso tudo são as coisas que tu podes fazer numa cidade onde ninguém te conhece. Okay. E mais. Então, assim, para um free spirit. A cena de não teres tipo pessoal africano, nada contra os africanos, tornava-te, imagina, a exclusividade. Faz mais ou menos lembrar tipo Lisboa nos bons anos em que eras tipo o preto de Lisboa. Okay. Que agora não és, agora és basicamente mais um preto em Lisboa. Yeah. Tu vais para a França, estudas em França, formas-te. Tu já eras esse maluco nessa altura ou tu foste enlouquecendo à medida que tu foste crescendo e viste, não, eu acho que eu quero fazer isso? Não, eu penso que fui profissionalizar as doses de loucura que eu tinha. Okay. Para teres uma ideia, nos anos 1992,
já eu ouvia música americana, tipo, de fundo. Estou a falar, imagina, se formos a falar de hip-hop, estou a falar de rappers que ninguém conhece. Ok. Se formos falar, imagina, de jazz, estou a falar de músicas que ninguém conhece. Se for a falar de blues, coisas que ninguém conhece. Eu já ouvia isto na altura e também já consumia essas coisas na altura. Às vezes escuto com colegas que me dizem que andaram no Merck e que tiveram, imagina, as redes sociais que para nós eram uau na altura, tipo Avalanche, ADSL e outras. Nesta altura em que o Alta Vista era o motor de busca mais famoso. mais popular, era o Google da nossa altura. Não, Google is another thing. Não, era. Well, o Alta Vista era equivalente ao Google hoje em dia. No fucking way! Well, tu tinhas o Alta Vista, tu tinhas o Yahoo, que também até a YOL, era AOL. Mas tu tinhas. Qual era a diferença? Como é que se diz isso em português? A cena do Google, Google was the thing. Well, o Google came to optimize what Alta Vista used to be back then. Certo? Imagina, tu naquela época tu tinhas a web, que era o boom.com. This is blasphemy. Mas o que é que tu não usavas o Alta Vista para o mesmo? Tu não usavas o Alta Vista para o mesmo propósito que tu usas o Google? Sim e não. Ok, explica-me. Penso que eles são tipo a different ball game. Okay. Naquele tempo nós tínhamos que saber uma série de coisas, como o endereço todo de uma determinada página. Tipo HTTP, / Para mim, imagina, de pessoas que alguma vez deviam receber um Nobel de alguma coisa, eu conduzo mal para caraça, sou um lousy driver, excepto quando em velocidade I'm a good man, mas quando se trata tipo de estacionar, eu não sou o gajo. O gajo que inventou a camera for reverse, esse gajo. O gajo que inventou o Google, esse gajo. E o gajo que pensou tipo na geolocation maps, esse gajo as well. Penso que quando o Google aparece, resolve, imagina, quase todos os nossos problemas. E eles pensaram, o conceito que está por trás da criação do Google é uma cena como with a simple bar, you can conquer the world. Mas tu já imaginaste que o Google veio nos apresentar problemas que nós não sabíamos que tínhamos? Eu sinto bem que o Google veio simplificar a nossa vida e tu disseste veio resolver problemas, mas naquela época nós estávamos ok. Nós nem olhávamos para o Google, hoje em dia nos diz, olha, tu tens esse problema, eu vou resolver. Ok, tu precisas de um GPS, tu precisas de saber a que horas é que o local que tu queres ir fecha, a location e tudo mais. Nós naquela época não pensávamos que isso, o facto de não sabermos isso, right there and then, era um problema. Não foi o Google, foi a tecnologia. E é preciso definir aqui um bocado o que é tecnologia. Imagina, se tu fores perguntar pelo mundo afora, a interpretação que terão de tecnologia são as coisas mais catchy, mais tricky. Não, a tecnologia é um meio de resolver problemas complexos de forma fácil. E eles captaram isso. Essa é a definição mais fácil de transportar aqui para o português. É a forma tipo de resolver problemas complexos da maneira mais fácil possível. E eles identificaram a complexidade que existia tipo na navegação e resolveram de forma fácil. Certo. E depois começaram a adicionar os tais add-ons que permitem hoje nós chegarmos onde chegamos. O que é que tu efetivamente precisas? O que é que tu buscas? Então, no fim do dia, com a inteligência artificial e com os algoritmos todos que foram criados, foi possível eles, até um certo ponto, acelerarem aquilo que hoje nós conhecemos como a quarta revolução industrial, que é a acessibilidade e conectividade. That's it. Tu entendes muito bem de tecnologia e isso é a tua praia. Mas diz uma coisa, como é que um louco, e eu estou sempre aqui a referir louco, mas os loucos aqui nos Estados não são loucos, são gênios na verdade. E claro que uns são mais gênios que os outros e acho que são poucas as pessoas do século XXI que vão conseguir atingir um nível de geniusness de Einstein e outros filósofos e químicos e físicos e por aí fora, matemáticos daquela época da Renaissance era, mas LSD era, né? Mas a minha pergunta é como é que tu, sendo da maneira que tu és e até certo ponto acho que és um pouco disruptivo, consegues
tornar ou fazer com que uma corporation como a Unitel, que até certo ponto, quando on It's Come Up, não olhava e as pessoas não olhavam como uma young company, aceitarem-te. Olharem para as tuas ideias e dizerem, não, let's try what they're saying. What's the trick? Deixa contar-vos uma história que é efetivamente real. No primeiro dia que eu fui trabalhar para a Unitel, eu usava calções e estava de chinelos e usava parte de cornos. Estás a mentir? For real. A primeira vez que foste, então assim, bom. Sim, a primeira vez que fui falar com tipo, a direção e até na altura era o Nicolau Neto. Ok. Eu fui ter com ele, estava nos calções. Por acaso fui de camisola e usava uma chinela. E ele era um tipo brasileiro, mas antes de chegar até ele, tipo, eu tive que passar por uma pessoa, a Tatiana, que era na altura tipo a responsável pelo marketing na empresa. Olha, nós precisamos de alguém que saiba fazer isto. Eu disse, ok, se calhar sou eu. Yeah. Mas ela ficou, ela na altura até chamava-me de esquizofrénico, porque era essa a percepção que ela tinha para a forma como eu encarava as coisas e para a forma como eu também me apresentava. Yeah. Então uma das grandes preocupações dela era que, mas que tipo de gajo é que se vem apresentar para uma suposta entrevista de emprego e apresenta-se dessa forma? Yeah. Uma das primeiras coisas que ele disse foi que não queria, imagina, ter horário fixo, Ok. não queria trabalhar da forma corporativa, gostaria de chegar às horas que eu tivesse que chegar, fazer o trabalho que tivesse que fazer e bazar. Não queria ter contrato. Ok. Na altura ainda era possível haverem tipo recibos verdes. Yeah. No final do mês passavam-te um recibo verde e não recebias em mão, né? Já havia contas bancárias e eu recebia assim. E esse é efetivamente o meu aparecimento por lá. Antes de exercer tipo, as funções que exerço hoje, nunca pensei que fosse algum dia evoluir para uma carreira de gestão. Okay. Sempre pensei, eu quero continuar aqui na sombra, sem me chatear com absolutamente ninguém, fazer as minhas cenas, get the job done and go. Yeah. Porque na realidade eu me sentia, imagina, homem do mundo. Quando eu quisesse, eu desapareceria and it's okay. E por incrível que pareça, foi assim que começou. Quando eles começam a obrigar-me tipo, a vestir camisa e calça tipo social, a obrigar no bom sentido da palavra. Quando eu falar, a sugerir. Esses sugerem sempre. Olha, Até o importa é que... amanhã aquele é um evento mais assim, se calhar uma camisa, eu vou-te mostrar um sítio em que vendem uma camisa, vais lá, compras e tal. Ok, está bem. E eu apareço num evento com uma calça social, né, e amarrei uns atadores dos meus Converse. A calça não me cabia tipo, na cintura, amarrei uns atadores. E todo mundo ficou a olhar para mim, like, seriously? Meu, e eu sinto. Eu disse, olha, eu fui à loja que tu me disseste e na altura usava-se muito dólar. E o cinto custava $80, meu. Achas que eu vou comprar por uma cena que segura a minha calça, tipo, $80? I mean, seriously? Eu disse, tá bem, o mais importante disso tudo é que tu vieste e estás cá e nós vamos ter que levar contigo da forma como tu... Com o cinto da Converse. Como tu és. Mas eu já fiz também vários accomplishments. Eu costumo dizer ao meu governo que I've done so many things in my life. But the thing is, you wanna enjoy the fruits of your accomplishment, right? E uma cena que eu penso, e eu tenho falado bem com o Danilo, the fruits of our accomplishment, we're going to enjoy the next 10 years. We don't enjoy it right now. Right now, we gotta hustle. Yeah. We got the energy, we got the mindset, we gotta go for it. Don't think about, we gotta enjoy it now. No, we enjoy it now. You stack it, you accomplish, you get all the rewards, you get all the awards, the things you gotta get it, and then you enjoy it. You're getting ready for that, right? Eu acho que eu estou numa fase, se calhar, tipo, mais relax da vida. Compreender as coisas tais quais elas são. Don't rush. Living the good life. Né? Acho que isso é bem importante também. E one day at a time. Living the good life. Calma aí, vou picar isso. Assim só.
Good. Tá. Espera. Espera. Tá. Ele só tem coisa. Lord of mercy. Yeah, esse é um conforto. Eu devia trazer um Arturo Phantom Milk. Malte. Yeah. Isso está a começar a ficar porreiro. Yeah, vai Daqui a ser. bocado vai fazer. Já está a ver mais contraído, já estás a coisa. Esse é o amo do cigar. I like that. Anyway. Vou? Ok. Falaste de good life. O que é para ti good life? Ter uma boa vida. Qual é o teu preceito ou conceito de boa vida? Eu acho que não tem que haver um conceito, não tem que haver uma definição clara. É tu estás confortável com aquilo que tens e com a forma como tu escolheste para viver. Ok. Porque no fim do dia existem aqui coisas que é importante referir. Que tu podias ser, do ponto de vista posicional, um carpinteiro, um pintor, Yeah. um motorista e ser fixe. E estás bem com isso. Eu já pensei, imagina, e um gajo roubou o meu sonho, um ex-colega meu, falei do sonho que tinha de ir para a Austrália, comprar uma caravana e Viajar. yeah, all around, tipo, e fazer surf e se calhar viver de ensinar os putos a fazer surf e também no fim do dia fazer hambúrgueres. Fazer hambúrgueres? Yeah. Tipo cozinhar hambúrgueres? Yeah, fazer, tipo, para o pessoal. Ok. Uma das dos meus momentos de relaxe quando era mais puto e vivia sozinho era cozinhar. Então pensava em coisas dessas. Ok. Acho que a boa vida é isso, é tu te sentires confortável na tua pele. Yeah. Mesmo que em algumas coisas exageres, porque, por exemplo, tu não podes beber 2 cervejas ao mesmo tempo, Yeah. vais ter que beber uma e a Cada seguir vez. outra. Mas a boa vida para mim é isso. Há uma coisa que eu aprendi com o tempo: se tiveres que pagar por uma cama, paga o melhor possível. Ok. Ok? Se tiveres que pagar, imagina, por um prato de comida, paga o melhor possível. Isso também tem um bocado a ver com, à medida que tu vais conseguindo amelhar mais, vou usar esse termo, Claro. tu vais ser mais exigente nos teus consumos. Yeah. Isso não quer dizer que tu tenhas mudado. Quem percepciona essa tua mudança como uma alteração do teu caráter ou no teu comportamento é porque não te conhece. E penso que a raiz de todo o mal à volta da nossa sociedade hoje é criticar e percepcionar como estando do lado errado da barricada alguém que tem um sucesso e que não partilha as mesmas coisas que tu. Oh, velho. Eu sinto bem isso aqui em Angola. Eu comentava contigo antes de nós começarmos essa conversa do facto de que às vezes eu sinto algumas pessoas com um pé atrás em relação a falar sobre certas coisas e sinto que esse cuidado é para não ferirem sensibilidades do lado de quem está de lá, certo? Sem querer ofender quem estiver a ver. Eu li e era miúdo, tipo, a Bíblia o suficiente para entender que foi feita para pessoas primitivas. Ok. Porque aquela alegoria que se conta de Adão e Eva, temos que ser todos estúpidos para acreditar naquilo. Mas era importante, e eu vou recuar. Quando era puto, o meu sonho era ter barba. Acho que todo puto queria ter barba. Yeah. E a minha avó dizia-me, assim, eu e os meus amigos saíamos da praia, fazíamos sempre arroz doce em casa. E nós gostávamos de, para além de termos comido o arroz doce todo, gostávamos do arroz que ficava no fundo da panela. Raspar. Yeah. Independentemente de nós termos um prato, nós na altura acho que nem comíamos no prato, acho que era um Na tigela. bowl. Yeah. E nós depois discutíamos para comer o que ficou Na panela. porque depois o leite ficava assim meio queimado e com um flavor tipo Diferente. appropriate. Yeah. Essa é a própria palavra, essa é a palavra mais certa. E ela dizia-nos assim, olha, se vocês continuarem a comer com colher e comer na panela, vocês não vão ter barba quando crescerem. Mas, assim, a minha avó nasceu numa época em que Angola ainda era colónia. Yeah. E não teve a possibilidade de ir para a escola, mas teve a possibilidade de ter um ensino
que eu chamo de manual concreto, que eu mesmo ensino dos animais, chamemos-lo assim, que permitia interpretar e visionar as coisas de formas a conseguir educar a geração que vem a seguir a ela, a não seguir determinados caminhos, porque efetivamente é feio comer na panela. Raspar. Yeah, Mas aquele barulho, raspávamos. É feio. Yeah. Então, como é que ela me ia convencer, sendo ela com a inteligência dela, e eu sendo já um puto na altura, perspicaz e questionava tudo, de que aquilo que estava a fazer era errado, sem ter uma razão lógica para parecer erro. Tipo, aos meus olhos não era, mas aos olhos dela era, porque ela queria criar, imaginou um ser que, quando crescesse, não desse continuidade àquele tipo de comportamento de comer na panela, porque o lugar ideal era comer no prato. Porque eu perguntava tudo um porquê. Claro. E também lá havia uma, como é que chama, o pilau, aquela cena de pisar o gindongo. E às vezes, que tu estás na cozinha, aquilo ficava na cozinha, eu punha aquilo de cabeça para baixo e sentava-me por cima daquilo para fazer alguma coisa qualquer, ou comer algo assim. E ela dizia-me também, olha, se te sentares aí, não vais fazer filho. Então, era o terror, né? As nossas avós têm sempre, tipo, a forma mais peculiar de nos fazer com que não façamos algo que elas sabem que é errado, mas eu se disser que é errado, ele vai fazer a mesma. Vai fazer a mesma. Então tem que haver uma explicação para isso. Exato. Voltando e uma consequência negativa. Voltando à vaca fria com o carneiro quente, falava eu da Bíblia. Até lá está escrito qualquer coisa como mais ou menos assim under these lines, tipo, luta tipo, para não ser alvo tipo, de inveja dos teus vizinhos. Exato. Para não causar escândalo tipo, a ninguém. Não é o que tu fazes que... tu não estás a fazer para escandalizar a outra, mas a pessoa pode posicionar aquilo como sendo escândalo. Certo. Porque ela não encara a vida assim dessa forma. Mas só é escândalo, só é... como é que eu te posso dizer isso numa palavra assim mais simples? Só é escandaloso porque não és tu naquela pele, naquele papel. Exato. Mas quando és tu a fazer, tu arranjas sempre forma de defender. E eu gosto, eu quero, eu posso. Certo. Às vezes costuma ser uma resposta tida como arrogante, claro. mas é uma forma de tu cortares ideias pré-concebidas sobre uma coisa não conhecida. Okay. Essa é efetivamente a razão principal das pessoas preferirem resguardar-se. Porque tu atrais inimigos ou pseudo-inimigos sem querer. Quer tu faças, quer não faças. Tu tens inimigos? Epá, eu acho que não. Isso dá imenso trabalho. Mas dá trabalho para os inimigos ou dá trabalho para ti? Deve dar trabalho para eles, porque o propósito de seres inimigo de alguém deverá ser, eventualmente, tipo, destruí-los. Se tu parares e pensares onde é que eu vou encontrar para o fazer mal, provavelmente vais perder imenso tempo até me conseguires encontrar. Ou seja, o tempo que tu perdes para causar esse dano, eu já avancei mais 2 passos. Portanto, é perca tempo. Ok. Tu falaste sobre uma cena sobre a ideia e percepção, e tens uma pessoa extremamente criativa. Como é que surgem as tuas ideias? Tu és do tipo de pessoa que está a dormir e tens uma ideia no sonho e acordas para escrever aquela ideia. Tu tens um momento de inspiração em que tu sabes, não, ok, vou tirar dessa hora a essa hora para ver se surge alguma ideia. Como é que as tuas ideias aparecem? Em conversa, viagens? Como é que isso surge? Ok, nada do que eu faço é original. Segundo a percepção que tu tens do original. Deixa que eu te defina original. Original é tudo o que tem origem. Ok. Ponto. E tu tens que já ter visto, já ter vivido alguma coisa. Essa definição é clear, straightforward. Original é tudo o que tem origem. Ponto. Fair enough. E depois íamos ter que ir para a etimologia da palavra, dicionários, isto, todo mundo que está a ver deverá ter do seu lado e poderá consultar a seguir e chegar à conclusão que quiser. Don't care. Plain and simple. Original é tudo que tem origem. E tudo passa por 3 pontos que são fundamentais. Okay. Que é o research. Okay. Primeiro é tipo o insight que tu tens daquilo que é preciso fazer. Okay. Que é a informação que tu recebes daquilo que é preciso fazer. Right after that, logo a seguir a isso tu tens que perceber o que é que tu queres mudar. Queres mudar um comportamento ou uma atitude. Ok? E a seguir, tu fazes aquilo que eu chamo de research, procura, né?
quando tens o insight e tens tipo, toda a informação disponível para mudar o comportamento ou para mudar a atitude, tens o research e depois tens a cena do benchmark. E depois é que tu começas a fazer, a construir ou a materializar a ideia, tendo em conta toda a informação que tens acerca de um processo. E porque tudo já se fez, a roda já foi inventada, tu ou melhoras Ou pioras? a roda, ou então, dás a volta para não seres apanhado na teia daquilo que se chama de plágio. Ok. Yeah. Lavoisier dizia bem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa devia ser a máxima para todo o gajo que se considera criativo. Às vezes as ideias não saem porque tu queres ser mais do que aquilo que a própria definição do original te pode traduzir. Yeah. Be simple. Faz o inesperado. E depois, quando tu queres apresentar uma ideia, a primeira coisa que tu queres é que as pessoas prestem atenção à tua ideia. Okay. Como é que tu vais fazer para as pessoas prestarem atenção à tua ideia? O que é que tu vais fazer? Podes fazer de várias formas, dizer o inesperado, ou imagina colocar uma imagem que podes considerar que é uma imagem bent. Imagina o que é que tu estás a fazer a publicidade de um carro, ok? E ao invés de colocares o carro, vamos dizer, no billboard, tu colocas um tubarão. Ok. E escreves lá Volvo. Yeah. Ao lado do tubarão pões uma cage. Tipo, imagina, quem já fez mergulho com os tubarões, né? Yeah. Tu ficas dentro da cage. E depois pões um tipo dentro da cage. E como headline, tu pões, tipo, as gaiolas salvam vida. Depois pões a marca Volvo. Tipo segurança do carro. Estás a falar da segurança do carro. Dope. A primeira coisa que tu Já vais sou bem mau, conseguir a fazer isto é que as pessoas vão prestar atenção à mensagem que tu queres passar. Yeah. Porque não é assim tão simples ou tão fácil dizer o óbvio. Yeah. É fácil fazer comunicados. Common sense é common, certo? O senso comum não é assim tão comum. You spot on. Ninguém sabe no fim do dia o que é o tal senso comum. Yeah. E depois nós andamos tipo num clima de obviedades que não são assim tão óbvias quanto parece. Óbvio. Mas todo mundo diz óbvio, mas o que é o óbvio, hoje por hoje já ninguém sabe. Então são efetivamente essas as barreiras que tu crias no teu processo. Tu crias primeiro barreiras no teu processo de criatividade. Okay. E essas barreiras que tu desenhas no teu processo de criatividade impedem de ser efetivamente criativo. Tu podes dizer coisas que já se disseram, fazer coisas que já se disseram, mas de forma muito criativa. Repara, como é que tu vais dizer que este vinho é muito bom? Uvas pisadas são as melhores. Ok, e como é que tu vais diferenciá-lo dos outros uvas. vinhos que também são uvas pisadas e que... A mim são processo. Aí está a diferença de comportamento e atitude. Porque há quem bebe este vinho desta marca porque há uma série de insights por trás que fazem-no ter esta tal atitude. E há quem bebe ou não bebe este vinho que tem esta reputação porque há determinados insights que lhe fazem ter esse comportamento. Tu falaste de barreiras e a vida só é vida porque existem problemas. A vida só é vida porque existem barreiras. O meu ver é, se a vida não fosse... Imagina, qual seria o propósito da vida se tu não estivesse aqui para solucionar coisas? Imagina, o Google veio, right? Imagina se a vida fosse mais fácil e tu acordavas e tens a comida à mesa e está sempre só como tu queres e os talheres estão sempre na mesa da maneira que tu gostas, as gêmeas não fazem a confusão que tu não queres que elas façam, são sempre obedientes. This is who they are. A cena é muito simples. Elas são efetivamente aquilo. Certo. They kids. A grande questão aqui é a expectativa que tu colocas nas coisas. Mas a minha pergunta, quando eu perguntei de barreiras e expectativas, que tu estavas a dizer é quais são as barreiras mais difíceis até certo ponto que tu tiveste que enfrentar na vida? Myself. Tu foste a barreira mais difícil? Eu continuo a ser a minha maior barreira. Essa dica. Quando começa a criar expectativas... Vou-te perguntar outra vez porque eu gostei muito dessa resposta. Yeah. Essa resposta é uma coisa arrogante. E eu curto desse mamo. Qual foi a maior barreira que já tiveste que enfrentar na tua vida?
na maior parte das vezes, tu crias obstáculos com relação à expectativa que tu tens sobre a percepção que vai ter o Kenda sobre uma ação minha. Ok. Quando se criaram as sociedades, criaram-se aldrabices como que dizer bom dia sabe bem. Não quer. Por que tu tens de dizer bom dia a alguém quando tu na realidade não queres que ele tenha um bom dia, nem sequer queres que ele tenha um dia, nem sequer queres saber que ele tenha um dia? Disseram-te que dizer bom dia a um gajo, a quem tu encontras, é seres educado. Mas nós vivemos num mundo, nós vivemos dentro de uma sociedade que até certo ponto existem regras e normas. A sociedade é um conjunto de pessoas que partilham o mesmo environment. Valores, ok. Mas essas tais pessoas que partilham os mesmos valores que tu dizes que deves respeitar, até que ponto elas fazem efetivamente um esforço, que não deviam fazer esforço, devia ser algo natural, para garantirem que tu tens a experiência de vida o mais healthy tipo possível? Nada. Então por que tu tens de fazer igual? Que a society says so. Eu sou disruptivo. A tua cena é tu estás demasiado preocupado por please people. Ok. O que é que te preocupa? Hoje por hoje? Zero. Nada. Em primeiro, eu sou existencialista, né? Ok. Depois, sei que existem fatalidades. Claro. Eu acredito, no determinismo, em leis como leis de causa e efeito. Acredito em algumas coisas que não são comuns, se calhar a muitas pessoas da minha geração, ou não são comuns a muita gente da tua geração também. Certo. Mas não tento impingir isso, à vida das outras pessoas. Ok. Mas existe uma força, uma pressão muito grande das tais ditas outras pessoas, que são pedaços de carne humana, apenas, de que tu leves a tua vida em função daquilo que elas percepcionam como sendo uma forma ideal para viver. Por exemplo, se tu gostares muito de relógios ditos caros, as pessoas vão te criticar porque acham que se usares um simples Casio, né, que foi trendy na altura em que aquilo saiu, também ficas bem. Por que não usas tu e deixas o outro usar o que ele quer? Why bother? Por que a vida do outro te incomoda tanto? Right? Porque tu, na realidade, querias estar no papel dele, nos pés dele. Então, a forma que encontras de abominar isto é não concordar com a forma que ele leva de viver. Okay? É mais ou menos um bocado como olhas hoje, os países islâmicos. Faz-me alguma espécie porque eles fogem dos países deles por causa de demasiada repressão. Quando vêm para aqui acham que há demasiada liberdade e se calhar a forma mais correta é a forma de viver nos países deles. Por que eles não voltam? Se tu fores para um sítio que tem uma determinada cultura, é legítimo que eles não queiram saber da tua cultura. Queres viver de acordo com as tuas regras, volta onde vivem com as tuas regras. É tão simples quanto isso. Ou apenas faz-te ghost, finges que não estás a ver. Mas essas coisas incomodam tanto os tais puristas, né, que são os primeiros a saltar o muro, e quando a coisa azeda, eles tornam-se humoristas. Mas a cena mais fixe, do humorista, e que eu gosto, efetivamente, de ver um gajo que passa a vida em cima do muro, é que ele acaba apanhando pedra dos dois lados. E se tu tiveres um humorista na tua vida, deixa-o em cima do muro. Ele vai apanhar pedradas dos dois lados e um dia ele há de cair para o teu lado e há de perceber que as coisas não são assim. Até porque a vida arranja sempre formas de te provar que tu não estás certo com relação a tudo. Então não queres estar certo, queres ser tu mesmo. Plain and simple. E tu és tu mesmo em todas as circunstâncias? Eu acho que até demais. Isso depois dá aqui um selo de arrogância ou outras coisas. Se calhar vocês no início, ou tu no início, quando começaste a falar comigo, tinhas uma ideia que era, imagina, perpetrada por pessoas que eu considero agrafadores, porque a relação que existe entre o agrafador e o papel é o agrafador garantir que o papel não se movimenta, né? Está agrafado. E são aquelas pessoas que queiram que tu sejas, prestes vassalagem, fiques grato à forma deles de verem a vida a tempo inteiro. Ou seja, eu arranjei-te o link com o Theo,
e tu tens de me ficar grato a vida inteira. E tudo que tu conseguires dali, Tens tu que deves me- a mim. Yeah. E essa é a pior sujeira que tu tens naquilo que hoje tu consideras como sociedade. Isso é algo que acontece muito aqui, principalmente na sociedade angolana. E por acaso, eu tive a acompanhar muito a história de um grupo de hip hop que é a Dipset. E a Dipset é composta pelo Joel Santana, Jim Jones, Cameron, Hell Rel e estou a esquecer mais um, mas são 5 membros. E o Joel Santana entrou para a Dipset por causa do Cameron. O Cameron é que ele puxou, gostou dele na altura e disse: olha, vem para o nosso grupo e não sei o quê. E até certo ponto, durante muito tempo, o Cameron, que é o outro integrante do grupo, sentia-se no direito ou sentia que o Joel Santana devia-lhe gratidão até o fim do mundo, até o fim da vida dele. E a minha pergunta aqui é: qual é o limite da gratidão? Meaning o quê? Tu, Teodoro, me pôs numa posição para win. A win. Teodoro, olha, muito obrigado, puseste naquela posição, hoje eu sou o homem que sou. Será que tudo o que acontecer na minha vida, fruto disso, eu tenho que sempre olhar para o Teodoro e agradecer? Ou tipo, one time, obrigado, e vou move on. E não posso até certo ponto estar ali agarrado ao Teodoro como gratidão. Não, olha, Teodoro, obrigado. Olha, isso aconteceu, obrigado. Qual é o limite da gratidão? Eu penso que a gratidão não tem limite, a gratidão está ligada à educação. Mas quando digo limite, quero dizer em tempo de inspiração. Também não tem tempo de inspiração, Ok. é para a vida toda. Mas quando eu fazia esse paralelismo entre a gratidão e a educação, tudo isso começa na família. Depois tens os estúpidos crónicos, permita-me adjetivar. Na tua família, a percepção tipo de... Tu nasces, cresces, a ideia da tua família é que tu te desenvolvas e vais fazer a tua vida, e eles tenham-te dado, imagina, valores e formação suficiente para tu não passares tipo necessidades básicas. Yeah. Mas o teu stake é tão high, tu pões as tuas expectativas tão lá em cima, que para ti, como dizia em tempos a filha de uma colega minha, mãe, para mim basta, tu nunca estás cá em casa, mas para mim, tu dizes que é para ter o queijo, o fiambre, o hambúrguer, mas para mim se calhar bastava um pão com manteiga, desde que eu tivesse a tua presença. Estes são efetivamente valores. E quando eu digo isso a família é às vezes a maior fonte de pressão e que acaba destruindo esse tipo de valores que tu podes transportar para a vida. Quando tu tens uma família que também quer que tu chegues a um determinado ponto que eles acham que aquilo é o cume da montanha, tu go broke again, tipo, porque tens que ajudar a toda a gente. Yeah. Depois vais ter uma quantidade de agrafados que se vão contentar com o facto de tu teres, imagina, feito o clique na tua vida, porque pensa assim, ok, nós investimos no Candace, Yeah. e esse investimento que fizemos, agora nós vamos ter o payback, porque ele há de ser isso a vida toda. Yeah. Eles não percepcionam que se tu, por exemplo, fores olhar para um Bill Gates e fores olhar, vou dar aqui uma referência, imagina, para os meus sapatos, provavelmente o custo dos meus ou dos teus sapatos é superior àquilo que ele tem vestido. Yeah. Porque ele não precisa de ter para parecer ele é. E não precisa dessa justificação. Certo. Agora, voltando novamente à vaca fria, que esse carneiro é quente, a família pensa assim, ok, se tu fores fazer uma analogia a jogadores, imagina, da NBA, Ok. principalmente black, Óbvio. eles vão à falência logo no primeiro ano, recebem tipo um valor de dinheiro, a primeira coisa que eles pensam é, vou comprar, imagina, um Escalade para o meu primo, Yeah. BMW Uma casa para a minha mãe. para o meu pai, uma casa para a minha mãe, uma casa para a minha avó, para toda a gente. Yeah. Depois, quando ele nunca teve tanto dinheiro na vida, nunca teve educação que lhe Financeira. permitisse... não, é a tal educação, não é só financeira, é a cena do propósito, do princípio. Imagina, tu podes ter 10 carros porque queres colecionar carros, ok? Mas qual é a tua necessidade efetiva de ter 10 carros? Nenhuma, porque tu não vais andar com os 10 ao mesmo tempo, nem vais andar todos os dias com um. Yeah. E se tiveres uma vida tipo ocupada, vais ter um carro de preferência que será, se calhar, aquele que está mais próximo da porta, da rua, para tu saíres.
Então eles fazem isso e depois vão à falência, depois têm que fazer uma outra rumaria pela vida para conseguirem ter alguma estabilidade. E depois há alguns que até passam efetivamente necessidades e tu te perguntas como é que pode um tipo que ganhou durante 2 anos, imagina, 60, 70, 80 milhões, o que for, ter necessidades básicas como nem sequer conseguir pagar as taxas de imposto ou o que for. Isso porque a família dele cresce com a expectativa de que quando ele chegar a um determinado ponto, ele há de ter que ajudar a toda a gente. Mas há aqui coisas que é preciso percepcionar. Há determinados luxos que tu só te podes dar na vida quando tiveres pelo menos tipo 5 a 6 fontes de receita. Rendimento. Se tu viveres apenas do teu salário, tu estás no caminho certo para ser pobre. Ou melhor, tu és pobre, por mais que ganhes. E se tu ganhares bem, naturalmente vais ter que começar a investir o dinheiro que tens e não colocar tudo, imagina, no mesmo cesto, para ter garantias de que se de 10 projetos que tu idealizaste, 2 derem certo, tu és um winner. Se tu não correres esses tais riscos, has de ver que, a chegar a um ponto, por mais que tu tenhas tipo salvo, tu crias um padrão de vida que vai estar a perder naturalmente à medida que tu vais continuar a alimentar esse padrão de vida. Há uma stand-up comedy do Chris Rock, que ele faz uma analogia sobre isso também, e ele fala de uma cena que, para os homens é um bocado mais simples, e as mulheres que me perdoem, sem ser machista, mas já sendo, women cannot go back sexually, cannot go back within lifestyle. As mulheres, quando têm tipo um estilo de vida, não conseguem recuar o estilo de vida. Se tu disseres, imagina a tua mulher, olha, agora vamos ter de viver, imagina que vocês vivam numa casa porreira no Alvalade, agora vamos ter que nos mudar para o Dangereux porque estou com dificuldades financeiras. E ele, por acaso, fala de uma cena interessante nesse ponto. A cena da bicicleta, do carro? Não, ele diz, ok, no problem, eu sei que estás tipo estamos, neste momento ela assume, estamos com financial issues, we're gonna get through this, we're gonna get rid of this. Mas ela não está a dizer que nós vamos ultrapassar isso, vamos nos livrar disso, ela está a dizer que vamos nos livrar de ti. E ele faz essa analogia engraçada. Quando vamos falar, por exemplo, dos homens, estou a falar homens, não filhos do pai. Depois tens de explicar isso. Os homens, they cannot go back sexually. Os homens não conseguem voltar sexualmente. Ou seja, não conseguem ter uma pior relação sexual do que a anterior. Esta é a tradução mais correta. Para aquilo que tu pediste para voltar, há tipos que só são o que o pai dele tem. Quando tu depois do... O meu pai, o meu pai. Tu, o que é que tu tens? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Tu tens pessoas que só fazem porque estão efetivamente tipo, debaixo dos pais deles. O único orgulho que eles dão aos pais é de não terem ido presos ou de não entrarem, imagina, para as drogas, para as drogas, isto. Porque de resto, não há mais referência alguma que se possa ter desses pedaços de carne paisana que não seja esta. Certo. E há pessoas que orgulham-se efetivamente de ser isso e que batem no peito satisfeito até por terem ou por humilharem alguém que, do ponto de vista material, tem menos, porque sabem que eles não precisam de fazer muito esforço, que os pais vão dar-lhes suporte. São várias as histórias de fortunas que se arruinam porque os filhos não tiveram... Não souberam gerir. Não tiveram tipo, preparação para fazer isso. Porque a cena é, hoje os filhos crescem com a ideia de que quando o pai morrer ou a mãe morrer, tudo vai ser deles. Porque o pai nunca lhes disse que isto é meu, não é nosso. Você vai fazer o que é teu. Os pais não têm coragem. Eles tipo, fazem a cena do spoil people. É assim, é meu filho, eu vou lhe dar tudo que eu não tive. Tu, em relação a isso, como é que tu crias as tuas filhas? Eu acho que é demasiado cedo para dizer isso, porque mas elas tu pensas dessa forma, do gênero, tu vais educá-las de maneiras a elas saberem, olha, tudo que vocês têm hoje em dia é do papá e vocês vão ter que trabalhar pelo vosso. Mas também há uma outra cena que life humbles you, ou seja, à medida que tu vais te tornando mais velho, a vida te torna mais humilde. Tu começas a perceber que há esforços que tu fazes para assumir determinadas posições que são inglórias, tipo, why bother? Tipo, por que é que eu vou me preocupar com isso? Por isso é que se diz que tu chegas aos 60 e chegas àquela idade que podes pensar tudo e dizer tudo e estás ok. E efetivamente isso acontece.
Eu tenho efetivamente medo, fazendo a apologia ao jargão que usei anteriormente, relacionado com a vida, encontra formas de te mostrar que tu não estás certo com relação a tudo. Ok. Porque quando eu imagino era jovem, pensava que podia mudar o mundo. Ou mais novo e pensava que podia mudar o mundo. Tinha ideias muito firmes com relação a muitas coisas que eu desconhecia. Mas a ignorância é intrusa o suficiente para te fazer acreditar que tu és tudo aquilo que tu pensas quando tu na realidade não és. E quando tipo, os teus desvios de caráter são postos a nu, tu consegues percepcionar melhor o porquê que tu te posicionas ou tens uma posição firme com relação a tudo. Ok. Mas a vida, à medida que tu tipo, vais amadurecendo, vais envelhecendo, há coisas que fazias mais depressa e que tu vais fazer de forma mais inteligente. Yeah. Se calhar vais levar mais tempo para executar, mas vais fazê-la de forma inteligente. E elas são novas o suficiente para eu não assumir que o tipo de educação que se lhes dá é essa. Porque hoje estamos numa sociedade em que o teu filho é considerado gênio porque ele sabe mexer no iPad. Mas o que eu digo é que isso é a maior estupidez porque os miúdos manipulam-te. Eles só estão a fazer exatamente o mesmo que um macaco faria se fosse submetido à mesma condição que ela está a ser submetida. Na minha geração, no meu tempo, não havia, imagina, vários canais de televisão, tipo naquela altura, mas depois começaram a haver, ou seja, o surgimento da TV a satélite veio um bocado mais tarde. Eles já nascem com essa situação e já nascem com aqueles princípios que eu chamo de princípios ou princípios psicossomáticos suficientes que são auridos, imagina, da tua vivência como pai e da vivência como mãe e de todas as outras vivências que nós aurimos para conseguirem interpretar as coisas de forma diferente. Mas agora, o que é efetivamente preciso? É transformar esta informação toda que eles hoje têm em conhecimento. Okay? Informação não é conhecimento. Como é que tu transformas a informação em conhecimento? That's a great question right there. E às vezes as pessoas pensam que o facto de estarem informadas acerca de um subject, elas têm conhecimento daquele subject. E hoje em dia tu vês na internet todo mundo, tu tens os tudólogos, ok? Que fazem tudo, que sabem tudo e que conhecem tudo. E tu tens, com o avanço e a expansão das redes sociais, todo mundo agora se sente no lugar de um opinion maker, no lugar de alguém que tem bases para falar sobre alguma coisa. E eu tenho um amigo que diz que, bro, é assim, eu sou formado numa área específica. Eu posso ter noções de alguma coisa e se eu tiver a debater com alguém que também tenha noções, vamos debater até o meu limite de conhecimento dentro daquele subject. Mas naquilo que eu estudei, que eu tenho conhecimento e não sou simplesmente informado, tu não vais discutir comigo. Se não estiveres dentro dessas coisas, eu não vou discutir, nem vou te dar isso. Esse é o axioma mais errado que se perpetua hoje na internet. Okay. Eu, em tempos disso, há uma menina que disse que bater-me-ia tipo, num argumento. Ok. Eu disse que isso não é possível. Isso é conjugação, ouviram, né? Yeah. Bater-me-ia. Isso é conjugação. Aqui parte a língua. Num determinado argumento eu disse que era impossível, porque a pessoa não tinha dois dedos de testa para o fazer. Não se pode estar a dar cheque em branco a pessoas que têm uma suposta formação numa determinada área ou que receberam um diploma para argumentarem sobre uma determinada área. Okay. Se formos ver para muitas outras coisas que eu não vou elencar quais, foram pessoas com essa mesma formação que fizeram as coisas chegarem onde estão. Yeah. Supostamente estavam preparadas. E hoje nós vivemos uma dicotomia que é os nossos pais tiveram as oportunidades que tiveram e conduziram o país como conduziram sem uma formação. Yeah. Depois teve que ser inventada uma universidade para eles, para que eles tivessem um diploma para terem autoridade para falar de coisas que eles não percebiam. Okay. E o mesmo está a acontecer agora. Acho que o foco tem sido em formar o maior número de pessoas, dar, imagina, diplomas ao maior número de pessoas possível, que não têm capacidade para fazer o que quer que seja, ou só para escrever na língua que eles se comunicam. Voltando aqui ao tema que levantaste relativamente à cena de escrever ou escrever tudo o que te apetece. Exato. O Humberto Eco escreveu uma coisa que sumariza tudo, que a internet criou uma legião de imbecis. E quando falava com essa menina, uma das coisas que ele disse foi que no meu tempo eu fiz imensa besteira.
Mas sabes qual é a vantagem da besteira que eu fiz? Não. É que não havia cameras to picture this. Não havia screenshot, não havia... Não havia, tipo, no se calhar se tu lá fores hoje para as salas do passado, porque tudo que está na net fica na net, guys, se quiserem fazer alguma coisa, não façam na internet. Há sempre alguém que fez um print shot ou um print screen e ele vai te aparecer naquilo no momento em que tu menos esperas. Então eu dizia-lhe que o facto de ela percepcionar que percebesse determinadas coisas, ela não percebia de facto e não tinha a mínima hipótese de fazer. Humberto Eco dizia que a internet criou a maior legião de imbecis, porque hoje, por trás de um ecrã, qualquer um pode escrever o que quiser. No meu tempo não haviam essas coisas de fotografia. Hoje eu vejo tipos estúpidos saberem que são estúpidos, ainda postarem a estupidez tipo, na internet e orgulharem-se de estarem a ser estúpidos. Tipo, como é que, tipo, hoje são as próprias pessoas quem autopromovem a sua estupidez e acham que é cool. É cool, tipo, imagina até os 25, até os 30 anos. Depois... nos 30 já nem é. Como tu tens... À medida que tu vais crescendo, o impacto e a dificuldade o impacto e a dificuldade de tu apagares esse erro é maior. Então, tipo, quanto mais velho tu te tornas, mais estúpido ou maior o impacto da tua estupidez. Estás a ver? Sim, também é verdade, mas sabes que a estupidez é hereditária. Ok. A estupidez é hereditária. Os putos de hoje são estúpidos à medida da estupidez dos pais deles. Period. Estás a dizer que os estúpidos, os pais dos estúpidos são tão estúpidos quanto os estúpidos? São muito mais até. Porque deixaram que eles chegassem a esse nível de estupidez? Não, eles propagaram esse nível de estupidez. Ok. E essa é efetivamente a verdade. E isso mas até que ponto é que tu, enquanto educador, enquanto pai, tens controle? Porque chega imagina, os teus pais guiaram-te até um certo nível, certo? Até um certo... Há uma cena que se chama caráter. Eu acho que eu cresci na época certa. Por isso é que eu estou a dizer que a minha geração é a melhor que houve até hoje. Ok. Nós crescemos na época certa. Não quer dizer que a época atual seja, tipo, errada. Exato. Acho que é muito mais avançada, porque eu hoje começo a percepcionar, há dias falava um amigo meu, por que é que nós estudamos tanto química, se agora tipo, o pessoal precisa de sabão, e nós nem fazermos uma barra de sabão conhecemos, quando andamos a decorar todos os elementos da tabela periódica, e para que é que isso nos serviu? Zero. Se calhar se tivéssemos tido um ensino mais inteligente na altura... Ou mais dedicado àquilo que tu queres fazer. Ou mais dedicado àquilo que tu podes querer a vir fazer, porque hoje, eu costumo dizer que, em tempos eu falava numa universidade que em 2050 em Angola não haverão empregos e houve um pânico generalizado. O emprego na forma como vocês posicionam o emprego, porque tu hoje estudas para exercer uma determinada profissão. Certo. E eu falava concretamente tipo de profissões como aquilo que hoje posiciona como jornalismo, em que hoje tu tens um tipo que apresenta um programa e ele ao mesmo tempo é o tipo que carrega na máquina para entrar a publicidade, para entrar as vinhetas, para entrar os disparadores, para entrar um conjunto de coisas que, no fundo, fazem o programa o que ele é. No passado, tu tinhas que ter uma legião de gajos por trás a fazerem isso acontecer. Certo. Hoje isso já não é necessário. Tu entraste numa época em que, há coisa de 2 ou 3 anos atrás, já foi possível com a inteligência artificial uma máquina escrever um artigo de imprensa sem que houvesse intervenção humana. Okay. Porque ele foi dotado de informação suficiente para criar, imagina, os algoritmos necessários para fazer isso acontecer. Portanto, hoje, para além da tua profissão, para além daquilo que tu foste formado, tu vais ser obrigado a fazer outras coisas mais. Nada, imagina, contra os juristas em particular, mas porque têm a tal responsabilidade de respeitar a lei. Quantos são os que desrespeitaram a lei para que se fizessem coisas que hoje são consideradas tipo aberração, falando em coisas concretas do nosso país? São quase todos. Que experiência é que nos trouxeram pessoas de mercados mais evoluídos para que nós fôssemos tão retrógrados como somos hoje? Zero. Tu estavas à espera de ir buscar consultoria para trazer as melhores práticas. Até empresas tipo, supostamente com certificados ISOs e outros, they messed up big time. E porquê é que essas empresas foram chamadas? Porque pessoas que, estando no poder, não tendo essa tal formação e informação que os mercados mais desenvolvidos têm, trouxeram-nas para cá na expectativa de eu vou fazer o melhor que sei.
mas se alguma coisa der errado, pelo menos eu posso blame someone else. Dizer assim, olha, eu tive backup dessa consultora, desta empresa, daquela referência, que são referências a nível internacional. E eu costumo dizer várias vezes que criou-se aqui a cultura do caranguejo, porque a incompetência também é intrusa. E vou-te contar aqui uma anedota de uns gajos que foram, eu estive a ler isso há dias, encontraram tipo o gênio da lâmpada, Ok. e cada um deles teve um desejo. O 19º, depois de ter feito o seu desejo, o 20º começou a rir. E o gênio da lâmpada perguntou, então, e tu não vais fazer o teu desejo? Aí o gajo disse, o meu desejo é que eles todos voltem a ser o que eram. Quer dizer, cada um deles desejou, aspirou a ser uma coisa. Yeah. E o gênio da lâmpada fê-lo. Quando chegou a parte dele, a vez dele de escolher, ele podia ter escolhido uma coisa diferente. Que fosse benéfica só para ele? Só para ele. Mas ele não pensou nisso. Ele pensou em recuar toda a gente e o desejo lhe foi concedido. Então, esta é um bocado a cultura que se está a criar aqui. A cultura, nós temos muito fraca a cultura do reconhecimento do mérito. Yeah. E também nós temos as tais sociedades secretas implantadas. Mas achas que existem essas sociedades secretas? Elas não precisam existir. Porque imagina, a partir do momento em que o Candace hang out com o Theo apenas, Yeah. ele está a criar uma sociedade que vai influenciar determinados meios para fazerem coisas que nós os dois nos associamos ou nós os dois nos identificamos. Ok. Há uma cena que nós fazemos para momentos especiais, tipo a cena de tens determinados talheres que só usas quando vierem tipo, pessoas da tua casa. Eu não gosto de ir à casa dos outros para que eles não venham à minha, portanto não estou à espera. Eu não curto nada disso. A minha mulher tem a cena de tipo, essas toalhas aqui são para visita. Eu vivo aqui, I pay for that. I'll make sure I use it. Sabes o que é que ela faz? Ela tira as toalhas para não usar. Vou dar um exemplo muito simples. Quando eu me casei na altura, houveram pessoas interessadas em oferecerem-nos coisas. Yeah. Eu disse que não. E depois uma delas perguntou, mas tipo, qual é a tua ideia? Tipo, estás armada em que tens tudo? Não é essa a ideia. Eu quando me casei não pensei na necessidade que haveria de ter dessas coisas para vocês me darem. E beside, eu não aceito as coisas que me estão a oferecer, não quero ser deselegante já sendo, porque a tua expectativa é oferecer-me um prato e vires comer no prato que me ofereceste. Eu não era Quais são as 5 músicas que tu tens na tua playlist? Lord have mercy. Músicas que eu tenho estado a ouvir tipo agora, nesses últimos dias. Eu não sei porque eu voltei a ouvir Benjamin Clementine, com a música Condolences. Não conheço, vou pesquisar. Ok, very good. Voltei a ouvir o álbum de 2018. O álbum de 2018 de Gregory Porter. O Take Me to the Alley. Por incrível que pareça, voltei a ouvir músicas de 1994, Portishead. Tem assim uma vasta gama de coisas. Também voltei a ouvir Sinatra, tipo... Bons gostos de muitos cantores que eu não conheço. Entretanto, isso aqui foi mais um Stars. Tivemos aqui Teodoro Fernandes, super dope. Se vocês não conseguirem viajar nessa conversa, façam check-in, comprem o ticket outra vez, voltem a rever o vídeo, deixem os comentários, façam críticas. Nunca questionem os meus convidados, because they fucking dope. Então, fiquem tuned e ligados aos próximos episódios do Stars. Thank you. Tamo juntos.